Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um dos conceitos que a Base Nacional Comum Curricular traz para ser trabalhado no 9º ano do ensino fundamental. Vamos trabalhar sobre a razão. Então, o que é razão? As razões mais comuns, vocês vão ver que estão no nosso dia a dia. Então, para começar, vamos discutir o que é uma razão. Aqui eu enfatizo qual é a habilidade, da BNCC que é para ser trabalhado nessa questão. Então, o que se prevê na BNCC é resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Então, o que é a razão? A razão é definida como a razão entre dois números, como o segundo, diferente de zero, é o quociente do primeiro pelo segundo. O que é o quociente? É o resultado de uma divisão. Então, a razão nada mais é do que uma divisão. Divisão de um valor pelo outro, sendo que o segundo valor nunca pode ser zero, porque a divisão por zero não é conhecida. Então, exemplo, quando eu digo a razão entre o número 5 e o número 8, eu quero a divisão de 5 por 8. A gente escreve na forma de uma fração. Então, como está aqui a fração 5 sobre 8? Deixa eu pegar uma caneta aqui para circular. Então, a razão de 5 e 8 é a divisão de 5 por 8. A razão entre 10 e 15 é a fração 10 sobre 15. Só que essa fração aqui eu tenho como reduzir. Então, ela simplificada, reduzida, é o mesmo que 2 terços. Então, a razão de 10 e 15 é o mesmo que 2 terços. Isso é a razão. Existem algumas razões especiais que a gente vê no dia a dia. Que razões especiais são essas? A velocidade média e a densidade demográfica. O que é a velocidade média? A velocidade média é a razão obtida entre a medida da distância percorrida e a medida de intervalo de tempo gasto. Então, exemplo, quando eu faço a divisão dos quilômetros percorridos pelo tempo em horas que essa distância foi percorrida, eu tenho a velocidade que, em média, um veículo teve. Então, aqui nesse exemplo, 350 quilômetros em 5 horas. Então, na média, esse veículo fez o quê? Ele percorreu 350 quilômetros em 5 horas. Fazendo essa divisão, eu tenho que, na média, ele fez 70 quilômetros por hora. É assim que a gente faz a leitura. Essa é uma das razões mais conhecidas e especiais, a velocidade média. Aqui a gente poderia também ter feito essa razão em função de metros por segundo. Vocês vão encontrar em alguns locais a velocidade média escrita em metros por segundo. Quando eu falo quilômetros, eu relaciono com horas. Outra razão especial, a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes daquela população, daquela região, e a medida da área daquela região. Então, exemplo, em uma cidade a população é de 12.000 habitantes e a medida de área é de 120 quilômetros quadrados. Ou seja, a densidade demográfica dessa cidade vai ser o quê? A divisão dos 12.000 habitantes pela área daquela cidade. Então, eu tenho que a densidade demográfica desse local é de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa barrinha aqui a gente fala por. Então, 100 habitantes por quilômetro quadrado. Outra razão bastante especial, o IMC, Índice de Massa Corporal. Vocês já devem ter ouvido falar que é o índice que diz
se a pessoa está com peso ideal, está abaixo do peso ou acima do peso. Esse cálculo é feito com uma razão, com uma divisão. Entre quais valores? O índice de massa corporal, então, é a relação da medida de massa da pessoa, ou seja, o peso em quilos da pessoa, pela medida de altura da pessoa, só que o valor dessa medida em altura calculado ao quadrado. Então, dessa divisão, a gente encontra o IMC. Esse cálculo é feito, como eu disse, a medida em quilos dividido pela altura da pessoa em metros, só que essa altura ao quadrado. Então, exemplo, uma pessoa de 90 quilos. Então, a pessoa tem 90 quilos, 1,80 m de altura. Qual é o IMC dela? Como é que a gente calcula isso? Bom, o IMC dela vai ser o peso em quilos, 90, dividido pela altura, sem esquecer que é a altura ao quadrado. Então, eu primeiro resolvo essa parte de baixo. 1,80 ao quadrado é 3,24. Agora, eu faço a divisão de 90 por 3,24. Então, o IMC dessa pessoa é esse aqui, 27,78, arredondado. Então, aqui eu trouxe uma tabela, né, para quem quiser ver e pedir que cada um faça também o cálculo do seu IMC, porque é importante conhecer se você está em qual dessas faixas. A pessoa do exemplo anterior que a gente fez estaria nessa faixa aqui, né? 27,7, levemente acima do peso. Então, você pode fazer o seu cálculo também para ver em qual faixa de IMC você está. Também deixo aqui uma sugestão, um site onde você encontra uma calculadora. Você entra com os dados, sua altura, seu peso, se é homem, se é mulher, e eles fazem o cálculo e dão algumas sugestões, se você está abaixo do peso, acima do peso, de como proceder. Bom, vamos fazer 2 exercícios. Primeiro, qual foi a medida de velocidade média em quilômetros por hora de um carro que percorreu 342 quilômetros em 4 horas? Como é que a gente faz esse cálculo? A gente conversou antes que a velocidade média é uma razão. A razão entre o quê? A distância percorrida e o tempo em horas que se levou para fazer essa distância. Então, a gente tem que calcular essa razão, ou seja, uma divisão. A gente tem que fazer a divisão do que foi percorrido, que foram os 342 quilômetros, no tempo de 4 horas. E essa divisão nos dá que a velocidade média é de 85,5 km por hora. Uma pequena observação. Pode acontecer em alguns exercícios, é de certa forma um pega-ratão. Aqui, o próprio exercício está pedindo que a resposta seja em quilômetros por hora. Mas ele deu as informações em quilômetros e em horas. O exercício já foi feito assim. Mas pode um exercício dar essa medida aqui em metros e não em quilômetros. E aí você tem que estar de olho, porque se foi pedido que a resposta seja em quilômetros por hora, talvez seja necessário que você faça alguma conversão de medidas para ficar de acordo com o que foi pedido no enunciado. Então, fica ligado. Exercício número 2. Sabendo que Pedro possui 1,74 de altura e está com 108 quilos, calcule seu IMC e diga se ele está com o peso recomendado. Então, aqui, além de fazer o cálculo, você tem que saber a informação daquela tabela que eu mostrei antes, de quem está no peso correto, acima ou abaixo. Então, o primeiro passo é fazer o cálculo do IMC. Como é que faz o cálculo do IMC? É a divisão do quê? Do peso da pessoa em quilos pela sua altura
ao quadrado. Então, esse é o cálculo que tem que ser feito. Então, calculando o IMC, a gente tem o peso da pessoa em quilos. Então, qual é o peso da pessoa? 108. Dividido pela altura ao quadrado. Não pode esquecer que é a altura ao quadrado. Então, primeiro a gente faz esse cálculo aqui de baixo. Aquela altura ao quadrado, 1,74 ao quadrado, dá este valor. Aí eu divido 108 por este valor e encontro o IMC. O IMC deu 35,67. Vocês ainda lembram da tabelinha anterior? Na tabelinha anterior, essa graduação já faz a pessoa entrar como obesidade grau 2. Portanto, o Pedro está com obesidade grau 2. Então, gente, exercício simples, algumas noções bem fáceis para vocês, de razão, para a gente começar a entrar nessa discussão do que é a razão. Em breve vou colocar uma aula para vocês sobre proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, para trabalhar a regra de 3 também, mas para isso é fundamental primeiro entender o que é uma razão. Nada mais é do que uma divisão. E aqui vocês tiveram uma ideia das razões mais importantes que vocês encontram no dia a dia na vida de vocês, certo? Foram exercícios fáceis, vários exemplos, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, coloca um comentário aí. Se gostou, dá um curtir no vídeo, ok? Obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau.